Olá, abençoados, abençoadas, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Mari Vieira e estou muito feliz por poder compartilhar mais uma palavra de reflexão com vocês hoje. Eu agradeço a todos que têm nos acompanhado os nossos vídeos e que têm se unido na nossa caminhada, de fé. Hoje nós vamos refletir sobre o capítulo de Jó, que traz um ensinamento profundo sobre como podemos confiar em Deus mesmo quando não entendemos completamente os seus caminhos. Vamos comigo meditar no livro de Jó, capítulo de número 13. Você que está com a sua Bíblia, você que tem sua Bíblia, pega ela aí, vamos ler juntos. Diz assim a palavra: Eis que todos estes meus olhos viram, e os meus ouvidos ouviram e compreenderam. O que vós sabeis também eu sei. Não sou inferior a vós, mas eu queria falar com o Todo-Poderoso e defender-me diante de Deus. Vós, porém, sois médicos de mentiras, todos vós sois médicos vãos. Oxalá que calasseis de todo, e isso vos seria sabedoria. Escutai, pois, a minha defesa e considerai a minha razão. Farei eu frente ao Deus injusto e defenderei a minha causa com ele? Acaso o vosso desprezo está voltado para ele, ou o argumento de um homem será um teste para Deus? Se ele vos examinar, acaso podereis enganar com palavras, como fazeis com os homens? Ele vos repreenderá com severidade, se de fato em segredo tratais o mal. Não ficará alarmado diante de vós? Ou como homem vos afligirá? Vossas máximas são como provérbios de cinza e vossas fortalezas são de barro. Calai-vos diante de mim e deixai que eu fale, que me aconteça o que vier, porque tenho eu de dar a minha carne aos feros e a minha alma entregar aos inimigos. Eis que ainda que ele me mate, nele esperarei, todavia defendo os meus caminhos diante dele. Ele será minha salvação, porque o ímpio não virá diante dele. Ouvi bem a minha palavra e considerai a minha declaração com os vossos ouvidos. Eis que agora ponho a minha causa em ordem, saberei que tenho razão. Quem disputaria comigo? Pois se agora em silêncio me calasse, então exporiais uma condenação. Só duas coisas te peço. Não me negues antes que eu morra. Afastai de mim a tua mão e não me amedronte com o teu temor. Chama-me e eu responderei, ou eu falarei e tu me responderás. Quantos são os meus malfeitos e os meus pecados? Faz-me saber as minhas transgressões e o meu pecado, porque escondes o teu rosto e me consideras como teu inimigo. Querem aterrorizar-me como se fosse uma folha movida pelo vento? Ou perseguem a palha seca? Pois escreveste contra mim ordens amargas e me fazes herdar as iniquidades da minha mocidade. Pões os meus pés no tronco e observas todos os meus caminhos, sendo que não há nenhum dos meus passos escondidos de ti. Estou consumido como a roupa que se corrói, como a traça que devora. Mais uma passagem forte do livro de Jó, que nós acabamos de ler. Agora nós vamos refletir sobre o que Deus quer nos ensinar através dessa mensagem, E o primeiro ponto que eu separei aqui é a coragem de Jó diante do sofrimento. Nós vemos aqui uma postura ousada e honesta de Jó, que não tem medo de questionar a Deus. Ele não tenta se esconder de seus sentimentos e dúvidas, mas ele fala abertamente com Deus. Jó nos ensina a ser transparentes com Deus, mesmo em nossos momentos de dor e frustração. Não precisamos esconder nossas dúvidas e sentimentos, pois Deus sabe de tudo e Ele é o melhor lugar para derramar nossos corações, não é? Segundo ponto que eu quero deixar para você é a confiança em Deus, apesar da dor. Mesmo com todas as adversidades, Jó afirma sua confiança em Deus no versículo de número 15. Ele diz: Eis que, ainda que ele me mate, nele esperarei. Isso é uma demonstração de fé inabalável. Jó não compreende totalmente o que está acontecendo, mas ainda assim ele escolhe confiar em Deus. Isso nos desafia, mesmo diante das adversidades, manter nossa esperança e confiança em Deus, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas, mesmo quando as circunstâncias nos parecem desfavoráveis. O terceiro ponto é a busca pela verdade e justiça de Deus. Jó não está apenas buscando respostas para o seu sofrimento, mas também um senso de justiça. Ele quer entender o porquê do sofrimento que ele está enfrentando.
Ele questiona o motivo de ser tratado como inimigo de Deus quando ele se considera justo. Isso nos ensina a importância de buscar a verdade e a justiça divina, mesmo quando as respostas não são imediatamente claras para nós. Deus, com o tempo, nos revela suas razões e nos dá entendimento necessário para crescermos em nossa fé. O quarto e último ponto é a humilhação de reconhecer nossos erros. Nos versículos de número 23 e 24, Jó pede a Deus que revele seus pecados e transgressões. Ele não tem medo de se colocar diante de Deus e reconhecer suas falhas. Esse é um grande exemplo de humildade e arrependimento. Às vezes nós nos afastamos de Deus por causa da vergonha, do orgulho, não é? Mas assim como Jó, nós devemos buscar a purificação e a reconciliação com Deus, mesmo estando dispostos, né, a reconhecer onde erramos, mesmo que o Senhor venha nos confrontar e nos mostrar quão falhos e pecadores nós somos. Nós precisamos ter a humildade de pedir para Ele que nos faça enxergar como Ele nos vê. Assim como Jó, nós precisamos entender que nossa relação com Deus é uma jornada de sinceridade, de transparência. Nós podemos confiar em Deus para trazer justiça e nos dar força, mesmo quando não entendemos o porquê das dificuldades. Jó nos desafia a manter nossa fé firme, mesmo quando as respostas não vêm de imediato. A confiança em Deus, ela deve ser maior do que o nosso entendimento limitado sobre qualquer situação. Hoje, Deus está nos chamando a uma fé que vai além de explicações, uma fé que confia na sua soberania e bondade em todo o tempo. Amém? E agora eu te convido a fechar os seus olhos, fazer uma oração comigo, simples, sincera. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua palavra, que o Senhor nos ensine, Pai, a confiar em Ti, mesmo nos momentos de dor e sofrimento. Hoje nós queremos, assim como Jó, ser honestos, Senhor, diante de Ti. Nós te pedimos que nos ajude a confiar plenamente na Tua soberania, na Tua sabedoria, mesmo quando as respostas não são claras. Ensina-nos, Senhor, a não temer os nossos questionamentos, mas a buscarmos sempre a Tua presença com sinceridade e clareza. Que assim como Jó, nós possamos dizer que mesmo que o Senhor nos mate, assim nós esperamos no Senhor, nós confiamos no Senhor, a nossa confiança é inabalável em Ti, Pai. Nos guarda, nos proteja, seja conosco, seja com a nossa casa, com a nossa família em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém? E se você sentiu que essa mensagem falou no seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra de esperança e confiança em Deus. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever para não perder nenhum devocional. Que Deus abençoe sua vida imensamente e até o próximo. Em nome de Jesus. Fica com Deus.